noite a todos, e é com muita alegria que retorno nesta oportunidade que Deus nos tem dado para trazer a pregação da palavra de Deus. Privilégio, alegria para os pregadores. E damos graças ao Senhor porque com esse avanço da tecnologia, nós podemos agora espalhar muito mais esta mensagem santa, né? Através da internet, como vocês podem receber agora em suas casas. Nossa esperança é que o normal volte, para a gente abrir a igreja e poder reunir os irmãos e pregar a palavra para eles. Mas que bênção poder saber que outros no Brasil inteiro e até no mundo podem ouvir a mensagem santa. Hoje à noite eu quero pregar em Mateus 11, 28. E eu quero pedir que você, que está me ouvindo agora, você faça como se você estivesse no culto. Você vai abrir a Bíblia e você vai acompanhar a mensagem. Tá? E se você puder divulgar para outros também, vai nos ajudar muito. Divulgar essas mensagens. O alvo não é me divulgar nem minha igreja. O alvo é a palavra de Deus. Então, fique assim. Abrindo nossas Bíblias em Mateus capítulo 11, versículo 28, é um texto bem conhecido dos crentes. Tá? Só vou ler aqui e vocês vão se inteirar com esse material maravilhoso, cheio de joias preciosas para os crentes, para ornamentar a igreja e para a salvação daqueles que buscam a verdade salvadora. Eu vou ler os versículos 25 até o 30, tá? Porque eu vou abordar bem esses versículos. Eu coloquei aqui no esboço apenas o versículo 28. Mas para uma compreensão do contexto, é bom que nós examinemos estes versículos a partir do versículo 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, ou para a vossa alma, como está aqui no texto. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem, para introduzir esta mensagem, é óbvio que eu tenho que dar uma visão do contexto para vocês. Como dizem os teólogos, né? Texto sem contexto vira pretexto. E nós não queremos dar nenhum motivo para pretexto. Esse capítulo 11, ele é um capítulo impressionante. Então, vocês que estão lendo a Bíblia, e minha esperança é que vocês estejam lendo. Muitos que são chamados crentes abandonam as Escrituras. Pode até ler livros bons de bons escritores crentes, mas se você abandona as Escrituras, simplesmente você está entrando num erro tremendo. Tá? A Bíblia é para ser lida, é a revelação de Deus. Então você precisa conhecer quem é o seu Deus. E esse conhecimento só vem através da palavra de Deus. Então, uma leitura contínua de Gênesis a Apocalipse, depois volta novamente. Faz isso até o dia quando você der o último suspiro da sua vida. Tá?
Muito bem. Eu vou pregar sobre o chamado do Senhor. Porque o texto ele diz, vinde a mim. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse contexto, porque o capítulo 11 é um capítulo que nos leva a isso, tá? Nos leva a que está tratando aqui. Então nós não podemos desamparar, porque o livro de Deus não é um livro feito assim a esmo. Tá? Não é por acaso, tem uma organização na Bíblia. Então, basicamente, 5 assuntos são tratados neste capítulo 11. O primeiro é que João Batista, ele está preso, lembra? E lá da prisão ele tem dúvidas. Vem essas dúvidas sobre a autenticidade do ministério do Senhor Jesus Cristo. Acontece isso, e aconteceu também com ele, na prisão. Ele manda perguntar se ele realmente é o Cristo. E o Senhor, em sua bondade, manda uma resposta para João. Tá? Esse é um dos assuntos. Talvez o primeiro, deixa eu ver aqui. Versículos 2 a 6. Ok, não quero tratar daquele assunto. Em segundo lugar, Cristo dá testemunho a respeito de João Batista. Ao invés de atacar o seu servo, o Senhor dá testemunho, fala dele, quem ele era, tá? E mostra que João Batista veio para falar do ministério dele, preparando o caminho, tá? Falando ao povo que o povo tinha um grande profeta entre eles. Tá? E depois disso, veja o que ele faz. Ele vai falar das cidades impenitentes, que são essas cidades, Betsaida, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Provavelmente ele falou essas coisas para essas cidades, tá? Jogando essas maldições sobre essas cidades. Porque eles ou elas, os habitantes da cidade, puderam ouvir as mensagens de João Batista. Então ele fala, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Essas maldições que vêm com essa palavrinha, ai. O próprio Deus usa muito essa palavra no Velho Testamento, especialmente em Isaías. E aí ele entra nos mistérios da graça, como eu li aqui para vocês, versículo 25, 26 e 27. Notem bem o que ele fala nos versículos anteriores. Ele fala sobre o que iria cair sobre aquelas 3 cidades, sobre aquelas maldições. Compara aquelas cidades com as cidades gentílicas, de povo não judeu, como o caso de Nínive, né? Tiro, entre essas cidades que ouviram e se arrependeram. Interessante. E aquelas cidades cairiam no inferno. Quando Deus usa o ai dele, é trazendo terror. Mas imediatamente, ele entra nos mistérios de Deus, como nós vamos ver aqui. Então, para tratar da graça, ele volta, como se, ele sabendo que nós não entenderíamos o que é salvação. O que é Deus mostrando a sua salvação aos pecadores. Aí então, ele fala, no versículo 25, porque ocultaste essas coisas aos sábios. E quando ele fala de sábios aqui, ele está falando daqueles grandes de Jerusalém, de Betsaida, de Cafarnaum, que achavam que conheciam bem as Escrituras, mas eram incrédulos, eram rebeldes contra Deus. Ele diz, revelaste a quem? Aos pequeninos. E é nisso aqui que eu quero entrar. Tá? Porque quando ele fala pequeninos aqui, é uma linguagem própria de Mateus. Tá? Quem são os pequeninos em Mateus? Em Mateus, Jesus, ele se
manifesta como o primogênito entre muitos irmãos. Talvez vocês não estejam entendendo, mas eu vou explicar. Numa família assim, numa família judaica, o primogênito recebia ou tinha um encargo de cuidar dos irmãos mais novos. Era isso que era esperado de Rúben. Ele não cuidou de José e deixou que os seus irmãos o vendessem. Então Jacó perdeu a confiança nele. Mas no caso aqui, que a família de Jesus, ele é chamado em João 3,16, o unigênito. Mas aqui ele se coloca como primogênito, entre muitos irmãos. E ele chama essa imensa família dele, meus pequeninos. É ele cuidando, ele zelando deles, ele protegendo. Essa linguagem de Cristo é para que nós entendamos. Aparece em Mateus. Ele vai falar aí sobre esses pequeninos mais adiante, até no final do livro. Tá? Ele vai falar sobre isso. Não interessa agora vasculhar sobre esse assunto nesse livro, mas então ele trata dos mistérios da graça, e nesses mistérios nós vamos entrar aqui. Para então ver quem ele chama. Quando ele olhou para aquelas 3 cidades e apontou a maldição do inferno, porque aquele povo não ouviu o evangelho, não quis escutar, viram as maravilhas do Senhor, viram seus milagres, mesmo assim, eles não quiseram. E então vem sobre o inferno. Agora ele fala com quem? Observe bem, versículo 25, ao invés de voltar para o povo, ele volta para Deus, no tipo de uma oração de adoração ao Pai. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. O que ele queria dizer com isso? Está dizendo, essas coisas de juízo, que aquele povo impenitente iria para o inferno, não podiam subir, só descer. A lei da gravidade do pecado os impulsionariam ao inferno. Ele diz, essas coisas, tu, ó Pai, escondeste para os grandes deste mundo e revelaste a quem? Aos pequeninos. Então é nisso aqui que entra esse tema, o chamado do Senhor. Ele veio ao mundo para chamar. O ministério de Cristo como Salvador é chamada. Ele não entra para ficar conversando picuinhas, não. Ele veio para chamar. Esta é a obra salvadora do Senhor. Primeira lição aqui é que aquele que chama, o nosso Senhor, ele se identifica com o Pai. Eu tenho sempre pregado isto. O Jesus moderno é o Jesus PT, para todos. Porque todo mundo gosta desse Jesus. Satanás, ele diverte quando ele cria uma imagem de um Jesus diferente. Há o Jesus espírita, o Jesus católico, o Jesus das emoções, o Jesus do mundo, enfim, é publicado e todo mundo gosta. O anticristo, quando ele aparecer, ele será chamado o Cristo. Então nós temos que pegar a Bíblia e tratar sobre esta pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quem é Ele? E lembra que Paulo falou? Se vier outro, ele falou para a igreja de Corinto, na sua 2ª carta. Se vier alguém pregando outro Cristo, vós recebereis. Impressionante, né? Paulo enfrentou isto. Em nossos dias, talvez esteja até pior a situação. Quem é Jesus? Normalmente, nós vemos a glória do Senhor no livro de João. É o livro que documenta a divindade de Cristo.
Quase não vemos isso em Mateus, Marcos e Lucas. Mas aqui nós vemos. Olha o que ele diz. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o quiser revelar. Eu acho que é meu encargo agora dar uma explicação mais profunda para os irmãos. Em primeiro lugar, eu quero tratar aqui que o texto mostra que há um relacionamento eterno entre o Pai e o Filho. Quem lê a Bíblia, por isso que eu estou recomendando vocês, meus irmãos, leiam a Bíblia. Se não ler, vocês vão ficar ignorando essas coisas. Por isso o Velho Testamento, ele é entendido à luz do Novo Testamento. Quem são essas duas pessoas? São pessoas da divindade. Nós estamos tão cercados de heresias a respeito de Deus, né? Por exemplo, do movimento russelita, os Testemunhos de Jeová, que nós nos perdemos e não entendemos isso. Mas olha o Salmo 2. Nós vemos duas pessoas no céu. Um relato, né? Uma explicação dessas duas pessoas. Elas falando lá. É uma reportagem do Espírito Santo. Uma pessoa falando de outra. Tu és meu filho. Eu hoje te gerei. Está aqui. O Senhor encarnado, conversando com o Pai. Aquela conversa que a gente vê no Salmo, está aqui. Ó. Ele agora, como homem, conversando com o Pai. E depois de falar rapidamente com o Pai, ele se volta para os outros que estão presentes e diz, ninguém conhece o Filho. Então ele mostra que é completamente impossível para alguém conhecer essas duas pessoas. Ninguém pode conhecer Deus. Ninguém. A não ser que Deus manifeste. Não é possível. Tudo é confusão. É uma porta fechada para uma mente incrédula a respeito de Deus. A mente obscurecida, isso é luz aqui. E ninguém quer saber. A divindade é algo estranho. É uma casa onde não é permitido entrar. É quando Deus chama. Essa teologia é tão profunda, que não tem como esgotar o assunto. Não tem. Livros e livros e livros e livros de homens de Deus têm sido escritos a respeito da divindade. Nós estamos entrando num terreno, no território que não tem fim. É glória, é pura glória. E quando estamos diante disso, nós recuamos, curvamos-nos a cabeça. E se chegamos a aprender o que uma pequenina unha de conhecimento, questão de milímetros de conhecimento, pode saber que nós estamos apenas ali, engatinhando o assunto. Note o que o filho fala, ninguém pode conhecer. Eu posso acrescentar mais aqui. Ainda em Mateus capítulo 16, quando Pedro identifica Jesus como filho de Deus. Pedro não ganha um diploma por esse conhecimento. Jesus imediatamente fala, Pedro, quem te deu esse conhecimento foi o Pai que revelou. Por isso que você é uma pessoa bem-aventurada. E bem-aventurado é sorte isso. É algo de sorte conhecer Deus. Não é verdade? Então, queridos, a glória de Deus e o viver da divindade são coisas que não estão abertas para os homens. Eu tenho uma mensagem em 1 a João. Aquele primeiro capítulo de João
é cercado disto. Porque é a comunhão, é uma apresentação da comunhão existente entre essas pessoas da divindade. Ninguém nem pode dar um relatório disso, tem que ser o Espírito Santo. Uma reportagem sobre isso, tem que ser. Do contrário, não tem condições. Por quê? Deus é autossuficiente. Ele é glorioso nele mesmo. Ele não precisa de nada mais para ser o que ele é, Deus. Ele é contente nele mesmo. Há uma alegria incrível, eterna, maravilhosa dentro da divindade. Que se não tiver ninguém, nem anjo, nem homens, Deus é Deus. Ele é rico nele mesmo. Você não pode dar mais a Deus. Você não pode enriquecer Deus, ele é autossuficiente. Ele é rico nele mesmo. Ele que passa para nós. E quando ele passa essas riquezas para nós, ele não fica nem um pouco mais pobre. Há uma alegria entre as três pessoas porque elas são coiguais. Não há uma pessoa da divindade que seja mais Deus do que a outra. Uma busca a glória da outra. E quando a Bíblia fala de um feito de Deus, diz, é para a glória de Deus. No hebraico, a palavra Deus é Elohim. E quando termina com im no hebraico, é porque é plural. Está falando de mais de uma pessoa. Há essa alegria dentro da divindade. Vamos mais adiante. Os homens nem conseguem conhecer as maravilhas da glória na criação. Não. O ABC de Deus, os homens não sabem. São como criancinhas que não sabem falar. Deus implantou teologia em tudo. Você pode conhecer Deus até numa planta, numa folhinha. Você pode aprender sobre Deus. Porque está impressa a divindade dele. E o poder dele. Você pode aprender. Mas se não for por revelação, se não for por um conhecimento dado por Deus, eu não diria revelação, porque a revelação é a Bíblia completa. Eu diria por iluminação, por obra de um professor perfeito, que é o Espírito Santo. Aí você entende. Caso contrário, os olhos estão tapados, ouvidos também, e a boca completamente emudecida. Não consegue. Porque, olha o que ele diz. Ninguém pode conhecer o Filho, senão o Pai. E até a pessoa do Filho aqui. Vocês podem notar no capítulo, ou no livro de João, que os judeus puderam ouvir a voz do Filho de Deus. Estiveram perante a face dele, mas não conheciam. Jesus abria a boca e falava dos seus mistérios, da glória dele com o Pai. Mostrava por milagres, faziam feitos extraordinários, que ninguém pode fazer, tudo milagre. Mas mesmo assim, eles estavam prontos não para abaixar, inclinar, ajoelhar e prestar louvores àquele Senhor. Eles estavam prontos a abaixar, usar as mãos feitas por Deus para pegar pedra e matá-lo. Por quê? Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Até os crentes, eles vão conhecer Jesus pela eternidade, porque serão iguais a eles. É isso aí. Então, pense bem. Você conhece? Isso aqui é glória. Isso aqui é pura verdade. Não pode ser qualquer Jesus, senão você está enganado. Ele disse, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Já imaginou? Se você não conhece Jesus Cristo. Vamos adiante. Tais maravilhas estão ocultas de qualquer pensamento e poder humanos. Completamente fechado. Você não vai achar isso. Faculdade, escola, não. Tem faculdades teológicas que aos poucos vão abandonando a verdade.
E formam pastores, homens perigosos para a liderança de igreja. Porque a apostasia, ela tende a entrar com o passar do tempo. E os homens vão abandonando a verdade. Por quê? Porque elas estão ocultas de quaisquer pensamentos. Grandes homens de Deus sabem disto. Eles se humilham. Homens bem preparados, eles se humilham diante dessa glória. Porque Deus Ele abre o cenário para aqueles que se humilham. A escola da graça só é frequentada por quebrantados de coração. Só. Se você não foi ainda, você vai aprender algumas coisinhas que ele deixa ainda mais orgulhoso. Mas não sobre a divindade. Vamos adiante aqui. Os orgulhosos não querem aprender sobre Deus. Eles se orgulham daquilo que é vaidade aqui. Achando que são o bedel da paróquia. Né? Eles conhecem maravilhas. São cientistas grandes que tentam, abaixo de Deus, sim, tentar formar suas opiniões e suas crenças, suas teorias infundadas, e eles acham que estão convictos e passam como se fosse algo seriamente verdadeiro. Então, Deus até ri desses elementos. Então, a divindade é conhecer Jesus. Ele falou, quem me conhece, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Está vendo aqui? Quem me segue, quem me serve, serve ao meu Pai. Por causa desse relacionamento glorioso e eterno. Muito bem. Nosso Senhor também mostra que somente os chamados por Ele vão entrar nesse reino de glória. Agora volte seus olhos para o versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Parou aí? Não. Ele diz então o quê? Ele diz, senão aquele a quem o Filho o quiser revelar. Quem? Como? Deus, Ele tem o prazer de mostrar quem Ele é para quem mesmo? Para aquele quem Ele quiser revelar. Esse é o ensino da soberania de Deus. Ele salva quem Ele quiser salvar. Ele diz em Romanos 9, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Vou usar de misericórdia para quem eu quiser usar de misericórdia. Eu vou endurecer o coração de quem eu quiser endurecer. Esse é o nosso Deus. E Ele fala a mesma coisa. Eu vou manifestar a quem eu quiser. Quem são? É aí que segue o chamado. Então, eu fui, vamos dizer assim, extensivo. Espero que não tenha sido prolixo nisto. Demorado, chato. Porque eu quero que os irmãos que estão me ouvindo entendam o contexto aqui. Senão vocês não vão entender o que vem. Quem são essas pessoas? É o que nós vamos tratar agora. Versículo 28. Ele então diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos então para sabermos quem são esses que estão cansados e sobrecarregados. Tem lições aqui que nós precisamos devagar, mas expor bem para vocês. Tem o alcance, todos, a definição, cansados e sobrecarregados. E depois tem os cansados e esses sobrecarregados que nós vamos entender aqui. Vamos lá. Primeiro nós vamos tratar do alcance do chamado dele. Ele diz todos.
Agora vocês vão dizer, pastor Davi crê que Cristo morreu para salvar o mundo todo. Porque ele está dizendo aqui, vinde a mim todos. Espera um pouco. Eu creio que Cristo morreu para salvar todos. Todos. Quem? Cansados e sobrecarregados. Se eu moro aqui em Ribeirão Preto, uma grande cidade no interior paulista. Se todos os moradores de Ribeirão Preto sentirem isto, forem achados cansados e sobrecarregados na alma, Cristo há de salvar todos esses moradores. Porque Ele veio para isso. Ele diz aqui, vinde a mim, todos, quem? Cansados e sobrecarregados. Cristo não chama ninguém à toa. Eu sempre uso essa ilustração. Se um homem tem 5 filhos, estão brincando na rua com os outros amigos, e então ele chama, meninos, venham para casa, vamos entrar. Todas as crianças da rua virão? Não. Ele está chamando os filhos. É assim que Cristo fala. Ele está falando com quem? Com os pequeninos dele. Com as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vamos lá. Por que ele chama todos eles? Eu vou mostrar razões que não estão dentro daqui, do texto, mas a Bíblia nos impulsiona a procurá-los. Primeiro, ele morreu por todos. Ele morreu para salvar. Cristo veio com esse objetivo. E nós temos que nos cercar dessa verdade. Ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não foi o justo, não é aquele bonzinho de uma igreja, não é aquele que diz que foi batizado e agora está salvo pelo batismo, não é aquele que pratica boas obras, não. É aquele que é perdido. Se você vê uma alma, se tem entre os meus ouvintes, se tem uma alma que tem olhado para todo lado, não vê esperança mais aqui, não olha para todo lado e diz, quem me poderá salvar? Cristo veio buscar esse tipo de pecador. E a palavra dele alcança. Todos. Porque na cruz, o objetivo dele na cruz, foi pagar o preço para libertar esse todos. E então, queridos, olha o que Deus faz. Também ele diz que ele é Senhor de todos. Senhor de todos. É claro que Jesus é Senhor nos céus e na terra. Ele comanda tudo. Paulo diz para aqueles moradores lá de Atenas, nós vivemos e morremos, ou vivemos e, nos movemos nele. No capítulo 17 de Atos. Está vendo? Jesus controla tudo. Com sua palavra, ele controla céus e terra. Tudo está sob controle. O universo inteiro. Ele é Deus. Glorioso. Maravilhoso. Então, queridos, mas ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor dos pequeninos. Senhor das ovelhas. Senhor do povo salvo. E o povo dele entende isso. A Bíblia, nas cartas, Paulo sempre está ensinando, mostrando as razões pelas quais nós devemos obedecer ao Senhor, porque Ele é Senhor, Ele é o cabeça, Ele comanda. Eu vou falar pouco sobre isso. Tem mais argumentos que eu poderia dar aqui. O alcance é todos. Segundo lugar, vamos para a definição. Define aqui os cansados e sobrecarregados. Com isso aqui, estão fora os que amam este mundo,
e que vivem na incredulidade estão fora. Se a vida sua é prazerosa, se a vida sua é confortável no conforto do mundo, se você tem a paz que vem do mundo, se você se sente bem com o mundo, se você tem a paz que vem do pecado, se você tem a paz do pecado, então Jesus não veio chamar. Está tudo bem com a sua vida, tá? Está confortável, você não vê perigo nenhum. A Bíblia chama esse tipo de pessoas em Provérbios, capítulo 1. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Tem milhares assim. E em nossos dias, com a abertura de um mundo fácil, onde todos têm de tudo que querem, carro, casa, amigos, dinheiro para gastar com restaurante, viver folgado, vivendo ainda em pecado, o homem se sente bem. Ele só quer uma igreja, onde ele possa se sentir confortável, onde o pastor vai abençoar. Ele pega, dá o dízimo lá, o pastor vai abençoar, porque ele deu o dízimo, tá? Ele vai lá de vez em quando, gosta da igreja, gosta da turma que tem ali. Mas notem, ele nunca sentiu os seus pecados. Jesus não está chamando esse tipo de pessoa. Ele chama cansados e sobrecarregados. Tais pessoas nem querem ouvir uma mensagem dessa. Fugirão disto. Então é preciso que nós venhamos a definir isto. Quem são os cansados? Os cansados são aqueles que sentem e sabem o quanto o pecado tornou-se um peso na sua alma. Um peso tremendo na sua alma. Esses são os cansados. O pecado, queridos, é um fardo na pessoa. É um fardo de toneladas. Isso arrasa com a alma. Você pode ter tudo aqui. Você pode ter o conforto físico que quiser. O pecado arruinou a alma. Claro que arruinou o corpo. Nós estamos morrendo por causa do pecado. Nós estamos nos envelhecendo por causa do pecado. Mas Jesus não está tratando desse fator físico. Ele está tratando da alma. Por isso que no final ele vai dizer o quê? E achareis descanso para as vossas almas. Ele está tratando disto. Então, é porque Satanás faz de tudo para que você não sinta o peso dos seus pecados. O mundo é construído de tal maneira que é um trabalho incessante do pecado na psicologia e psiquiatria, em todas as áreas, religião, finanças, a organização do mundo faz com que os homens não sintam a miséria deles. Mas basta que Deus tire tudo isso, toda essa aparente paz que o homem vai sentir. E ele faz com que ele quer salvar. Ele mostra o peso do pecado. Ele vai mostrando o quanto a vida é terrível. Você consegue encontrar aquilo que é, como diz o povo, seu sonho. Eu tenho o sonho de ter uma casa. E você logo tem a casa. Você percebe que aquilo não tem valor nenhum. Logo. É a alma. A alma não se satisfaz com isso. Você diz, eu quero, um amor jovem diz, eu quero casar, ter meu lar. Logo ele descobre que a vida está vazia. Tá? O homem também, o moço. Nota como a alma se sente sozinha lá dentro. Ela é como uma viúva sozinha lá dentro no seu ser. Na escuridão, como diz Cantares 3. Que tristeza. Mas essa é pura verdade. Por isso que a alma sente cansada. E é nisso aqui que tem levado muitos ao suicídio. E é um desespero da alma. Porque nada satisfaz. Tem pessoas que têm tudo. E põem um
Ponto final na sua existência terrena. Que triste. A alma sozinha, desamparada, é uma alma aflita. Então foi o pecado. E aqui eu quero apresentar o fato que Cristo veio para tirar essa carga, essa tonelada que lhe oprime, essa infelicidade miserável, essa falta de paz que você tem lá dentro. Ele veio para arrancar isto. Ele é o único que pode fazer isto, ninguém mais. Todas as promessas do mundo são promessas inúteis, vãs e não têm valor. Também o pecado nos arrancou de Deus. Então, meu amigo, você pode dizer, pastor, eu estou indo numa igreja, mas eu já ouvi e li a respeito de várias pessoas que estavam procurando essa paz, essa satisfação fora. Foram em religião, foram atrás de oração, foi em busca de algum sucesso, foi em busca de um recurso material e não acharam. Porque não tem. Por quê? O pecado nos afastou de Deus, do seu amor. O único que ama é Deus. O pecado nos jogou no desespero. O pecado nos jogou naquilo que é material, de tal maneira que não há esperança de coisas eternas no homem. Ele vive só daquilo que é aparente, daquilo que é palpável, daquilo que ele pode ver. Só isto. E cada dia é um dia. O que você viveu hoje não servirá para amanhã. É outro dia amanhã. E você está cercado. Você vê que não tem saída aqui. São essas almas que estão vivendo assim, nesse desespero, que elas são chamadas de cansadas. Também o pecado nos empurrou para a miséria eterna, para a escravidão do pecado. Jesus mesmo falou para os judeus: vocês são escravos do diabo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele não ficou apalpando os judeus porque eles eram conhecedores do Velho Testamento. Ele estava dizendo o que no capítulo 8 de João? Vocês são tão escravos quanto das outras nações. E vocês são dia a dia escravos. Quem comete pecado é escravo do pecado. Ele ofereceu também, na sua bondade, e disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tinha a resposta imediata para eles. Era isso que eles não entendiam. O homem é o quê? Um pobre escravo do pecado. Não consegue se libertar de maneira nenhuma. Quando ele tenta, ele percebe que o mundo está chamando para as mesmas atividades. O que você fez hoje, se você viver amanhã, você vai fazer a mesma coisa. Você é empurrado para levantar, para trabalhar, para comer, conquistar o dinheiro. Do contrário, você vai morrer. Então está encurralado como um pássaro dentro da gaiola. Não tem como escapar. É a escravidão do pecado. Quem vai tirar? Também estão cansados e desanimados. Porque chega um momento que tudo se desaponta. Estão caminhando para quê? Para a morte. Toda essa jornada de aflição, de trabalho, chegou aonde? Beira da morte. Eu me lembro quando faltava alguns dias para meu pai morrer. Ele, um homem que trabalhou desde cedo, sustentaram a família, e agora chega perante esse momento. Ele ficou, meu pai era um homem assim muito metódico, né? Ele arrumou a roupa dele para o funeral, tudo ele preparou. Olha que vida terrível. Todo esse trabalho árduo é uma escravidão
que nos leva ao quê? Para onde? Para a porta final. E se você vê só escuridão à frente, não tem certeza, você sabe como isso é desanimador. Quem me poderá salvar? O homem no pecado, ele está caminhando para a casa eterna, sem saber para onde vai. Olha como o diabo lhe enganou, desde a sua entrada até a sua saída. Durante o tempo que você está aqui neste mundo, ele vai usar você para o que ele quer. E depois ele põe um ponto final e fica rindo da sua pobre alma. Olha o que Jesus falou a respeito dos homens no pecado. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio. Nota como Jesus está falando que ele é um matador de homens. Jesus, o diabo é um matador de homens. Cansados e desanimados. Também estamos cansados porque nada vem de fruto aqui. Nada. Nada traz resultado. Estão plantando o quê? Vento. E vão colher o quê? Tempestade. Não tem alegria aqui. Tudo acaba. Tudo tem que resolver de novo amanhã. Tudo é um desespero. Porque pode ter um dia maravilhoso hoje, onde você subiu o monte da esperança, você olhou para a sua nação e disse, melhorou, temos um presidente, vai melhorar as finanças, mas de repente você desce a montanha e entra no vale de desespero. Olha que mundo cruel, tem sido sempre assim. Essa história deste mundo, de subidas e descidas, de trancos e barrancos, como nós comumente falamos. Não é desespero isso? Para onde tu irás, ó alma? Tu estás caminhando para a eternidade. Onde irás? Também a canseira de um corpo frágil. Frágil. Como? Frágil. Nosso corpo é mortal. Isso aqui que temos é apenas uma casca de ovo. Qualquer coisa nos mata aqui. Qualquer coisa nos elimina daqui. Até um animalzinho invisível vem nos derrubar. Como o coronavírus. Derruba e mata a pessoa. Pode ser o forte como ele for. Uma gripe pode nos levar à morte. Porque nós estamos habitando numa casinha feita de barro. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu ia muito na casa dos meus tios, que eles moravam em fazenda, e as casas eram todas feitas assim de pau a pique. Né? Bonitinho assim por fora, que eles pintavam e tudo. Mas com o passar do tempo, com a chuva e o tempo assim, sempre em constante mudança, aquilo ia ruindo. Logo caía tudo aquilo. Nosso corpo é assim também. Um corpo que vai entrando em ruína. Porque é feito de barro. É uma estrutura fragilíssima. É exatamente casca de ovo. Qualquer pisãozinho que você até seu dedo, você esmaga o ovo. O que importa não é isso por fora. O mundo hoje está lutando. Satanás tem feito de tudo em qualquer lugar hoje, para que os homens e mulheres deem extremo valor ao corpo. Gastam dinheiro com o corpo. Claro que tem que gastar, tem que arrumar, tem que cuidar, os crentes sabem disso, honrar seu corpo. Mas transformar o corpo em motivo de culto, isso é perigoso demais. Porque até muitos têm morrido. Tem jovens que entram em cirurgia para ficar mais belos e terminam morrendo. Por quê? Culto ao corpo. Fazer do seu corpo um objeto de idolatria. Quanto perigo há nisto. Então, seu corpo e meu corpo são frágeis. Qualquer momento, esse corpo voltará para o pó. E esse corpo, visto que ele é cansado, ele sente canseira, é um corpo frágil e abala a vida.
além de sofrer dores intensas. Qualquer milímetro do seu corpo habita dor por causa do pecado. E vou então para o último assunto aqui, desta parte dos que são chamados, intensificando isto. Os sobrecarregados. É mais do que canseira, é um peso a mais. O fardo do pecado é a mesma situação cada dia. Mas sabe de uma coisa? Nós pensamos que com o passar do tempo, nós vamos melhorar, que as coisas vão melhorar. Não. Quanto mais passam os dias, mais o peso se torna avassalador. É avassalador pela idade. Quando jovem, quando uma criança pode correr, pode brincar, pode jogar bola, mas vai chegando o tempo que tudo isso vai acabando. Sentimos o peso físico. Mas é mais do que isso. É que o pecado não vai embora. Nós pisamos na areia deste mundo, das praias, e logo a água acaba com aquilo. Mas na praia da vida, no andar da carruagem, o pecado vai acumulando peso. Tá? O pecado de hoje se transforma em uma tonelada amanhã. Isso vai enchendo a alma. As vaidades da vida vão enchendo a alma, vão sufocando a alma, vão tornando a pessoa em estado de desespero. É por isso que elas correm para cá, buscam um amigo aqui, e outro vizinho ali quer uma paz disso, outra paz. Os falsos mestres estão trabalhando todo momento. Paz, paz, paz para você, está tudo bem. Escutem, não tem paz para o ímpio. Deus falou 2 vezes em Isaías, não tem paz, por causa do peso aterrador do pecado. Também, com tantas mentiras e fardos colocados pelo mundo e falsos mestres. Nos dias de Jesus era assim. Porque os escribas e fariseus, eles faziam fardos pesados na religião deles. Eles pegavam e trituravam a lei de Moisés, e cada pedacinho daquela lei, eles colocavam como fardo na costa do povo. Eles nem tocavam, eram os livres. Jesus os chamou de hipócritas várias vezes. Mas o povo era sobrecarregado com aquilo, não aguentava mais viver com aquilo. Por isso que Jesus chamou os sobrecarregados. Vinde! Também, falsos mestres fazem isso hoje. Quantas pessoas iludidas, gastando seu dinheiro com eles, com mentiras religiosas, com padrões humanos de vida, sem ouvir a verdade. Eles são lisonjeados. Eu e minha esposa visitamos um casal de pessoas bem idosas. E elas nos reclamaram que a metade do que elas ganhavam era dada a uma igreja. E realmente, eu e minha esposa, ela chorou. Minha esposa não é de chorar tão fácil. Quando viu aquilo. Quando eles souberam que nós estávamos visitando, à noite eles começaram a jogar tipo de pedra na casa dos velhinhos, para dizer que a maldição de Deus estava vindo sobre eles, porque eles não iam parar de dar. E eles terminaram continuando dando, com medo. Olha o que está acontecendo. Tantas mentiras. Quem faz isso? Falsos mestres. Elementos perigosos. Sempre aconteceu isso no mundo. Fora as outras coisas que acontecem, que vão acarretando peso na alma. E, por fim, com o fracasso em não poder ser o que precisa ser diante de Deus. Quantos tentam ser alguma coisa? Vão para aquela religião onde há mais emoção, onde eles pulam, tentam ser o melhor, quer sentir a presença de Deus. Outros tentam ser o mais justo possível, tentam ser honesto,
Tentam ser trabalhadores, mas não conseguem. O poder do pecado supera tudo isso. Eles tentam ser o que nunca poderão ser. A lei de Deus e Moisés veio para mostrar isso. Que eu não consigo ser o que Deus quer que eu seja. Então Deus joga a gente no desespero na sua palavra. Ele joga no pó e diz: esquecerá de mim. O que eu vou fazer? Eu não posso. Quem me poderá salvar? Quem me abrirá a porta do céu? Como eu entrarei lá para ser salvo? Não tem. Quem pode fazer? Aí então entra a resposta. Jesus se apresenta como esse suficiente Salvador. Como aquele que veio para arrancar isto dos cansados e sobrecarregados. Ele veio para tirar esta corrupção terrível do pecado dentro do pecador. Tirá-lo a liberdade que só Ele pode dar. Ó meu amigo, enquanto você não for a Cristo, você não consegue ter liberdade. Sua liberdade é para descer. Sua liberdade é igual de peixe dentro d'água. Você não consegue subir. Foi assim que ele falou com as 3 cidades. Se você olhar aqui, ele diz, no versículo 23, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu. Muitas pessoas pensam que poderão subir. Um dia eu espero entrar lá. Como? O peso do pecado só faz descer. Mesmo que for um pequeno pecado, faz descer. Para onde? Para o abismo. Uma chumbadinha só, descer para o abismo. Por quê? Não tem condições. Só Jesus pode tirar, libertar. Foi assim que ele fez. Ele quebrou as algemas do ladrão na cruz. Ele quebrou as correntes. O peso do pecado foi tanto naquele homem. Jesus, com palavra, quando ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Naquele momento, aquele homem recebeu asas para voar. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, quando ele saiu dali, houve salvação na casa de Zaqueu. Era um novo homem, livre. Não tinha mais o peso aterrorizante da escravidão do pecado. E é assim que ele tem salvado milhares. E é assim que ele vai fazer com sua alma. Hoje, agora, você é alguém que está procurando esta tão grande salvação? Você pode achar em Jesus agora. Renda-se a Ele. Chegue para Ele. Pode chegar com seus fardos. Quantos pecados tem cometido? Milhares? Não importa. Quanto mais pecado, mais a graça é poderosa. Pode chegar. Humilde, quebrantado, aturdido perante Ele. Está aqui, meu Salvador. Tem compaixão de mim. Aquela mulher adúltera, ela foi para Cristo chorando. Ela não falava nada. Com o cabelo dela, ela secava as lágrimas que caíam dos seus olhos nos pés do Senhor. Mas Jesus, quando abriu sua boca e perdoou tudo, ela saiu em liberdade para experimentar a doce paz que vem desse grande Deus maravilhoso. Tudo Jesus tem. Quando Ele abre o pacote da graça, Ele mostra que tem toda a suficiência para dar a você o pleno livramento. Quando Ele diz: vinde a mim, Ele está chamando pecadores assim. É claro que Ele não chama os arrogantes. Nem eles querem ouvir. Estão surdos para Deus. Ele não vai chamar os bonzinhos. Não. Ele chama cansados e sobrecarregados. Tem alguém nesta noite assim? Desejoso de ouvir desta tão grande salvação?